Fala pessoal do terceiro ano, espero que estejam todos bem. Vamos à correção aqui das nossas listas de exercício, ok? A partir da lista 3. Na lista 3 é pedido aqui nesse primeiro exercício que a gente relacione, né, o nome dessas funções orgânicas aqui com a respectiva figura, beleza? Ácido etanóico diz respeito a ácido carboxílico, né? Então, o que a gente tem que procurar nessas três figuras aqui? Qual delas está representando um composto orgânico químico que tem a função orgânica ácido carboxílico? Função orgânica ácido carboxílico é caracterizada por um carbono ligado duplamente com oxigênio, ligado com um outro oxigênio que se liga com hidrogênio, que é esse caso justamente aqui, né? É uma carbonila, que é o nome que a gente dá para isso daqui, ligado a um OH. Então, ácido etanóico se relaciona com essa figura aqui. Etanol. Etanol é um álcool. Então, a gente tem que procurar nessas duas que sobraram, qual delas é álcool. Álcool é caracterizado somente pela presença do OH. Então, a gente tem aqui no primeiro caso o álcool. Etanol diz respeito à função orgânica aldeído. E a que sobrou, pela lógica, seria essa daqui, então, essa figura, que representa, então, um aldeído, beleza? Na questão número 2, é pedir para a gente formar o nome, né, desse composto químico aqui. O que a gente tem que analisar primeiro? Quantos carbonos existem? Existe esse carbono do meio, existe esse outro carbono. São 3 carbonos. Se são 3 carbonos, então é met, et, prop, ok? Prop é a primeira parte do nome. Como são só ligações simples que acontecem entre os carbonos, então vai ser an, propan. Se trata de que função orgânica essa figura aqui? Aqui está mostrando uma cetona. Se está mostrando uma cetona, termina com ona. Então, o nome do nosso composto vai ser propanona, beleza? Todas essas informações estão em um documento que eu vou enviar para vocês, um PDF de correção. Aqui na letra B a gente tem um composto repetido, então anulei essa letra B aqui, ok? No exercício 4 do pós-recesso, a gente tem uma primeira pergunta aqui. A gente já está tratando agora sobre isomeria, a unidade 24 do nosso livro digital. E aí é perguntado o que é isomeria, né? Para a gente falar um pouco sobre isomeria, em poucas palavras, o fenômeno de isomeria. Então, a isomeria acontece quando a gente possui dois ou mais compostos orgânicos de carbono, né? Que, apesar de possuírem os mesmos átomos, eles possuem fórmulas estruturais diferentes. Então, a maneira como eles estão no espaço é diferente, apesar deles possuírem os mesmos átomos, a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade do que tiver lá, beleza? Então, quando eu tenho fórmula molecular, que diz respeito justamente às quantidades de carbono, hidrogênio, esses átomos que compõem os compostos orgânicos, quando eu tenho fórmula molecular igual, fórmula estrutural, que é a estrutura, diferente, eu tenho isômeros, né? Essa é a isomeria. Quais são os tipos de isomeria plana? Existem vários, né? De cadeia, de posição, de função, automeria e a isomeria, a última. E temos, por fim, a isomeria de compensação, né? Que é o nosso último caso. Beleza. Temos aqui a isomeria de compensação. Na questão número 3, pede para a gente dizer os tipos de isomeria espacial que existem, né? E fazer uma breve descrição. E na isomeria plana também pede para a gente fazer uma breve descrição, né? Mas é bem claro, né? Isomeria de cadeia, o que difere? A cadeia do composto orgânico. Isomeria de posição, o que difere? A posição dos átomos na cadeia. Isomeria de função, o que difere? A função orgânica. Isomeria de compensação e tautomeria, que também é a diferença na estrutura do composto orgânico. Breve descrição da isomeria espacial. Na isomeria espacial, a gente tem a isomeria geométrica e a isomeria ótica, certo? Isomeria geométrica.
A gente pode dizer que é a isomeria cis e trans. E a breve descrição é porque a gente tem os compostos geométricos, eles possuem situações possíveis quanto aos átomos que o formam, ou estão no mesmo plano espacial, ou estão em planos espaciais opostos. Né? Basicamente, então, o que eu quis dizer é, eu quero dizer, né, o que a gente corrige nessa questão é que na isomeria geométrica, os átomos que estão ligados lá na cadeia carbônica, eles podem ter diferentes posições. Se eles estão no mesmo plano, né? Então eu tenho um plano. Se eles estão no mesmo plano, a gente diz que ele é cis. Se estão em planos opostos, né, um em cima, outro embaixo, por exemplo, a gente diz que é uma isomeria geométrica trans, beleza? No caso da isomeria ótica, o que difere os compostos? Os compostos que são isômeros, dois compostos que são isômeros ou mais, quantos tiverem, eles interagem de maneira diferente com a luz, né? O que isso significa? Significa que quando a gente coloca uma luz nesses compostos, algum deles desvia a luz para a esquerda, outros desviam para a direita. Os que desviam para a esquerda são os levógeros, os que desviam para a direita são os destrógeros. Breve descrição dos compostos isômeros óticos. Na lista 5, a gente tem aqui essas figuras que são isômeros, certo? E aí a gente pede para identificar, esses pares de isômeros, sendo isômeros de função, de cadeia ou de posição, né? Então, entre esse composto orgânico e esse composto orgânico, o que acontece? Qual a diferença que acontece, né? O que ocorre de diferente neles aqui? Ocorre uma diferente função orgânica. Aqui nesse caso a gente tem aldeído e aqui nesse caso a gente tem cetona. Então, esse aqui é um isômero de função. Aqui a gente tem um composto orgânico onde a estrutura tem uma cadeia carbônica reta e ali tem uma cadeia carbônica ramificada. Então, qual é a diferença aqui? Na cadeia. Então, isômeros de cadeia. Aqui, isômeros de posição. O OH mudou só de posição. E aqui, isômeros de quê? De posição também. O NH mudou só de posição. Beleza? E aí, através de pesquisa, no nosso livro de tal, ou quaisquer outras coisas, pede para dizer o que são os isômeros cis e o que são os isômeros trans. Como eu já disse, né? Isômero cis vão ser aquele composto em que os átomos que estão ligados ao composto, né? A cadeia carbônica do composto, estão no mesmo plano. Trans, quando estão em planos opostos, né? Um tá para cima, outro tá para baixo, beleza? E aí a gente finaliza, então, a correção dessas atividades aqui. Beleza, pessoal? Esse aí. Fiquem todos bem. Valeu.